Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse dia onde nós entregamos esse momento diário, as primícias, os primeiros momentos do nosso dia para o nosso Criador, para o nosso Abba, para o nosso Papai. E ontem eu me peguei numa situação junto com minha esposa e eu trouxe uma pequena reflexão, algumas perguntas para você, porque nós também passamos por isso, eu acredito que todos nós passamos por isso, você passa por isso. Você tem alguém que você ama muito e que vive no pecado? Alguém que você ama e que ainda não aceitou verdadeiramente Jesus como o Senhor e seu Salvador? Possivelmente a pessoa até aceitou, mas continua nas práticas pecaminosas. Você se sente triste com elas? Você se sente triste? Fica parecendo que por mais que você fale, nada surte efeito. O que acontece com aqueles que amamos e que ainda não abandonaram o pecado? O que acontece? Como a promessa do Consolador, do Espírito Santo, se aplica às nossas preocupações por aqueles que nós amamos, pelos nossos entes queridos, nossos irmãos de carne, nossas irmãs. De repente você tem um irmão perdido em uma seita. Ah, Jesus. De repente você tem um filho que você ama tanto e que não consegue enxergar a verdade. Como então que nós podemos encontrar esperança no conforto do nosso dia a dia quando essas pessoas que nós amamos tanto parecem completamente distantes e apartadas de Deus, né? Como encontrar felicidade vendo que tem pessoas que nós amamos que estão perdidas? Como eu posso orar da maneira correta, mais eficaz possível por aqueles queridos que ainda não abandonaram o pecado? Será que você deve confrontar o pecado daqueles que você ama e mostrar apontando para eles? Como que deve estar a sua vida para que isso possa ser feito, se é que pode ser feito? Devo ou não confrontar? Mostrar o pecado de quem eu amo? Falar, olha, você está em pecado. Como fazer isso? Como mostrar que ele está em infidelidade para com Deus? Como eu posso ter um exemplo vivo do amor de Cristo para eles? Será que a minha vida pode ajudar na conversão dessas pessoas, atraindo eles para a fé genuína? E como o Espírito Santo, como o Espírito Santo convence e guia aqueles que eu amo, que você ama, para a verdade de Cristo? Porque todos nós temos alguém que amamos e que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que apenas ouviram falar sobre Jesus, mas que verdadeiramente não o conhecem, não têm intimidade com ele. Isso pesa muito, falo por mim, tá bom? Isso pesa muito no meu coração, pesa muito. E eu tenho certeza que por você amar o seu filho, por você amar, de repente, seu marido, a sua esposa, por você amar essa pessoa que está aí perdida, tenho certeza que também pesa muito no seu coração. Vamos deixar que esse devocional seja usado hoje para nos trazer o conforto que a gente precisa, em entendermos verdadeiramente de uma vez por todas que é no tempo de Deus, que o poder do convencimento não é nosso, mas do Espírito Santo, e deixar que o Espírito Santo trate conosco a respeito desse assunto que me deixa sempre muito inquieto quando se trata de pregar a palavra para aquelas pessoas que eu amo tanto e que ainda não conhecem Deus. Eu tenho certeza que isso deve mexer um pouco com você também.
Vamos orar e pedir a resposta. Que o Espírito Santo nos dê a resposta para cada uma dessas perguntas. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse momento, Pai, diante de ti, diante do teu trono. Obrigado, Pai, porque podemos acessar através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós podemos acessar o teu trono, a tua sala, sem intermediários. Sem intermediários. Nós podemos nos chegar a ti e clamar, te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo, ó Espírito Santo, que o Senhor possa nos encher, nos trazer paz, conforto e principalmente sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Senhor, às vezes nos sentimos na vontade de pegar uma faca e remover a escama dos ouvidos dessas pessoas à força. Mas nós sabemos que não é assim. E que por amor a ti, Pai, nós não o fazemos. Nós somos pequenos, somos fracos. Um dia, Senhor, nós estávamos sujos, perdidos nessa vida. E o Senhor, com a sua graça, a sua misericórdia, o seu grandioso amor, nos lavou dos nossos pecados. Nos deu vestes novos, colocou um anel nos nossos dedos e nos chama hoje de filho, de filha. Pai, nós, por conta disso, ansiamos que os nossos entes amados que ainda não te conhecem se convertam também. Então nós intercedemos por eles, Pai, em oração, em unidade aqui nesse momento, que o teu Espírito Santo possa agir. Que o teu Espírito Santo possa convencê-los da justiça, da verdade e do juízo. E que o Senhor possa utilizar, Pai, esse instrumento no dia de hoje para nos dar a direção de como nós devemos proceder e agir nessas situações. Cuida de nós, Paizinho eterno. Nos guia pelas tuas veredas de justiça até a volta do teu Filho amado. Ao que nós oramos e assim já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. A oração inicial, meus irmãos, está no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 11. Se você tiver sua Bíblia aí, abra para fazer a leitura. Se não tiver com a Bíblia aí na sua mão, eu estou compartilhando a leitura na tela. Então você pode fazer a leitura. Quem vai fazer a leitura de João do capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 11 é a minha tia Jane. Então, tia Jane, você pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Nos diz assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém. Amém. Glória a Deus. Que seja o próprio Espírito Santo falando agora para nós nesse momento. Bem, Jesus, ele começa explicando e consolando aqui os seus discípulos sobre a sua partida. E essa partida, ela, naquele momento, traria tristeza aos corações dos discípulos, né? Estava ali chegando o momento de Jesus ser preso e passar por tudo aquilo. Eles estavam acostumados ali com a presença física de Jesus. E a partida
era desconcertante. Imagina alguém que você ama. Imagina seu pai, a sua mãe, o seu filho, Imagina que seu filho chegasse agora para você e falasse assim: mãe, amanhã eu tô indo embora, eu vou viajar, vou para um outro país. Vou lá para a China, outro lado do mundo, e não volto mais. Imagina essa situação com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Imagina a minha esposa chegando para mim e falando assim: amor, tô indo para os Estados Unidos e não volto mais. Eu estou falando de uma situação de viagem, eu não estou falando de uma situação de morte. Imagina então uma situação de morte. Vou morrer amanhã. Isso sendo, claro, uma certeza. Imagina essa situação. Mas vamos imaginar a situação de viagem, né? Seu filho vai viajar. Vai lá para Paris. Não volta mais. Como que fica o seu coração? Imagina só essa situação. Essa era a situação ali dos discípulos. Só que quem estava ali não era um filho, era o próprio Deus. E eles sabiam disso. Olha só o sentimento deles. Estou há 3 anos aqui com Jesus, me ensinando, me protegendo, me capacitando. E ele vai sair, vai embora. E agora? No entanto, porém, Jesus, ele garante que a sua partida é para o bem deles, para o nosso bem. Ele tinha que ir para que o Consolador viesse, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus aqui onde nós lemos. Ele é o nosso guia, o Espírito Santo é o nosso guia, nosso ajudador. É ele que nos dá a fonte da nossa força para nós superarmos os problemas do dia a dia. Para tudo aquilo que emana de bom em nós, vem do Espírito Santo. Irmão, pode ter certeza, se eu acordo de madrugada para trazer uma palavra para você aqui, ser usado pelo Espírito Santo, é porque é o Espírito Santo que age em mim, porque o meu desejo é ficar na minha cama quentinho, abraçado a minha esposa. Se eu faço alguma coisa de bom para minha família, vou ali na padaria comprar um pão, voltar, é porque o Espírito Santo é que age em mim. Não é porque eu sou bom. A essência do homem é má. Pega duas criancinhas de 5 anos, 6, coloca um brinquedinho para ela só, um. Pode ter certeza, cedo ou tarde eles estão brigando para ver quem vai ficar com o brinquedo. Desde criança há a inclinação para o mal, desde criancinha. Nós somos pecadores. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Ele nos mostra que nós somos pecadores. Que Jesus, ele é a justiça de Deus, é o Espírito Santo que nos convence disso, irmão. Se você está aqui, domingo de manhã, 7h25 da manhã, lendo a Bíblia, pode ter certeza, não é você. Não, não é você, não é você, é o Espírito Santo, porque não foi você que escolheu Deus, não. Foi Deus que te escolheu. É por isso que você está aqui. Porque se fosse escolha sua, você já estava no inferno. Eu já estava no inferno. Se fosse escolha minha, a minha família estava destruída. Sabe lá Deus o que, eu estava fazendo agora da minha vida. Sabe lá Deus o que seria dos meus filhos. Nós somos trapos de imundícia. E esse convencimento que nos dá é o Espírito Santo. Ele também nos dá a sabedoria para entendermos sobre a justiça de que Jesus vai voltar. E isso nos leva a buscar a redenção em Cristo. Portanto, é importante que nós entendamos
a ação do Espírito Santo para que essas coisas que acontecem nas nossas vidas possam acontecer para aqueles entes que nós amamos. Como que essas pessoas vão ter e encontrar essa sabedoria, que não é nossa, é vinda do alto? Como que essas pessoas vão conseguir ter esse entendimento sobre essa compreensão? Através do Espírito Santo. Então você precisa entender. Enquanto você não entender como que o Espírito Santo age, você vai continuar se tornando refém de ficar brigando com um parente querido, abrindo a Bíblia para ele e apontando, olha, está escrito que é assim, que está errado, que está assim, que está assado. E você vai continuar brigando, e ao invés de você atrair a pessoa para Cristo, você vai continuar afastando ela. E ao invés de você, do fundo do seu discernimento, do seu coração, conseguir com que o Espírito Santo use você para atrair essa pessoa para Cristo, você vai estar fazendo o contrário, o efeito contrário. Então entenda uma coisa, você pode confrontar? Sim, a gente chega já lá. Mas primeiro vamos entender a ação do Espírito Santo. Primeiro, a obra de convicção realizada pelo Espírito Santo, ela opera em 3 aspectos relacionados ao pecador. Cristo fala isso aqui. Do pecado, na justiça e do juízo. São 3 aspectos. Essa palavra convencer, né? Essa palavra convencer, aqui, essa palavra convencer, ela tem um significado de expor, de reprovar, de refutar, de convencer do pecado, de evidenciar o pecado, de mostrar o pecado. De mostrar o pecado, de apontar aqui, ó, esse aqui tá errado, olhe para esse aqui, você tá vendo esse aqui que tá errado? É isso que significa a palavra convencer, de evidenciar. Primeiro, a convicção do pecado. O Espírito Santo, aqui, o Espírito Santo, ele nos mostra a gravidade do pecado e como ele nos separa de Deus. Eles nos convencem da nossa necessidade de arrependimento e perdão. O primeiro ofendido quando nós pecamos não é o nosso próximo. Se eu faço alguma coisa errada na minha família, para com o meu filho, por exemplo, para com a minha esposa, o primeiro ofendido não é a minha esposa, não é o meu filho. O primeiro ofendido é o próprio Deus. E quando eu não entendo isso, a responsabilidade sobre o pecado, ela diminui. E aí eu faço um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Afinal de contas, talvez o pecado que eu esteja cometendo só faz mal a mim, né? Porque mesmo fazendo mal apenas a mim, o primeiro ofendido é Deus. E quando você entende que o primeiro ofendido na execução do pecado, na consumação do pecado é Deus, você, por ser um filho obediente, você não vai pecar. Mesmo que você peque, Cristo, ele intercede por nós. Por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Porque nós somos pecadores. E afirmar que você não vai pecar, afirmar que eu nunca mais vou pecar, isso é uma mentira. Eu não posso afirmar que eu nunca mais vou pecar. Porque eu, por si só, não consigo. Por mim mesmo, não consigo. Mais cedo ou mais tarde eu caio em tentação. Mais cedo ou mais tarde eu peco. Mas eu não vou viver na prática do pecado. Isso me faz diferente das pessoas que estão no mundo na prática do pecado. Essa convicção é o Espírito Santo que nos proporciona, que nos dá sobre a gravidade do pecado. Sabendo eu sobre a gravidade do pecado, então eu começo a pensar, estou em pecado, preciso mudar.
Em seguida, o Espírito Santo nos convence da justiça. Jesus falando aqui diz, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. O Espírito Santo, ele nos revela a justiça de Cristo, mostrando que somente através de Jesus é que nós podemos ser considerados justos diante de Deus. A palavra de Deus declara: não há um justo sequer, nenhum, não tem nenhum justo, mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a convicção da justiça. É a convicção de que eu não preciso de nenhum intercessor para tomar o vinho na hora da ceia. Eu posso me achegar a Deus e ceiar com Ele. Não preciso de ninguém para estar tomando vinho por mim. Não preciso de ninguém para estar comungando, comendo do pão por mim. Eu posso fazer isso. Eu posso chegar. O véu foi rasgado. Literalmente. O véu do templo foi rasgado, para que eu possa entrar no templo sem ter medo de ser consumado, porque agora eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. E isso me dá o direito de estar na presença de Deus, me dá o direito de ser considerado filho, de poder abrir a minha boca e dizer: Abba, papai. Somente através de Cristo isso acontece. Então, o Espírito Santo me revela isso. Quando o Espírito Santo revela isso para aquela pessoa que nós amamos, aquela pessoa começa a se ligar. Realmente, por que eu tenho que ter um intercessor para tomar o vinho por mim? Se Cristo morre na cruz do Calvário para mim ter acesso ao meu Pai, por que eu preciso de alguém para fazer uma oração para mim? Se Cristo morre por mim, perdão, para que eu possa orar diretamente e minha oração chegar no meu Pai. Por que eu preciso? Imagina só a situação. Imagina só a situação. Você aí que é filho de alguém. E você quer pedir alguma coisa pro seu pai, seu pai e sua mãe de carne, que ele gerou depois do mundo. Aí você tem um irmão. Por que cargas d'água, digamos assim, você precisa pedir para o seu irmão: olha, fulaninho, vai ali, pede para o nosso papai o dinheiro para comprar o pão? Por que você mesmo não vai? Para que você precisa do intercessor? Da mesma forma, Cristo morre para que haja acesso ao Pai, para que nós possamos entender sobre isso. É Cristo que nos dá esse acesso. Então, na justiça, o Espírito Santo nos revela sobre Cristo, mostrando que somente através dele nós podemos ser considerados justos diante de Deus. E do juízo. Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Irmão, Satanás, o falso profeta e o anticristo já era. Acabou, liquidado, fim de tudo para eles, o caminho deles acabou. O Espírito Santo, ele nos lembra que o príncipe desse mundo, que é Satanás, já está condenado. E ele é tão insignificante na frente de Deus, que a palavra de Deus declara que ele vai ser derrotado com um sopro. Jesus vai chegar assim, vai fazer assim, ó, igual uma poeira. Já fez isso com a poeira? É isso, é insignificante. Vai ser com um sopro. Então, primeiro, a obra do Espírito Santo ela é realizada e opera em nós nesses três aspectos: na convicção do pecado, na convicção da justiça e na convicção do juízo. Segundo, a obra do Espírito Santo de convencer do pecado, da justiça e do juízo é manifestado em todos os cristãos genuínos cheios do Espírito Santo.
Se você é cheio do Espírito Santo, isso vai se manifestar em você. Se você não está incomodado com o pecado de quem você ama ou com o pecado de quem está próximo a você, pode ter certeza que você não tem o Espírito Santo. Porque é impossível o Espírito Santo habitar em você e você não se incomodar com o pecado. Você não aborrecer o pecado. É impossível, é impossível. Se você não aborrece o pecado, me desculpa, você está no pecado. E essa é uma verdade infalível. Só não aborrece o pecado quem está em pecado. Cara, eu estou em pecado, não adianta eu falar do outro, falar do próximo, porque eu estou em pecado. E aí, não te incomoda o pecado. Agora, se você não vive em pecado, você vendo alguém praticar o pecado, você vai aborrecer o pecado. E não é aborrecer a consequência do pecado, porque muitas das vezes a gente aborrece a consequência do pecado, mas não aborrece o pecado. Às vezes você fica chateado com a fumaça de quem está fumando do seu lado, mas você não aborrece o pecado. Para de fumar, tá errado. Para de beber, tá errado. Para de se prostituir, para de mentir. Você fica aborrecido com o resultado do pecado, mas você não fica aborrecido com o pecado. Você tem que ficar aborrecido não só com o problema, com o ato final do pecado, mas você tem que aborrecer o pecado. Sim, você tem que aborrecer o pecado. Isso tem que emanar em você. Vigia se isso não acontece com você. Vigia, irmão. A obra do Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele se manifesta em todo crente que é cheio do Espírito Santo. Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, Cristo. Cristo, cheio do Espírito Santo, testifica ao mundo: as suas obras são más. E Cristo chamava constantemente os homens ao arrependimento. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 17. Quem vai fazer a leitura para nós dessa passagem é a irmã Rita. Irmã Rita, pode ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Mateus 4, 17. Amém, amém. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém, glória a Deus. Jesus cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida apartada do pecado. Ele confrontava o pecado. Não só a consequência, mas o pecado. Ele aborrece a consequência, mas ele aborrece o pecado. Aborreça o pecado, irmão. Aponte. Mas lembre, você tira a primeira trave do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. Não adianta você querer remover o cisco do olho do seu irmão e no seu olho tem uma trave, né? Bem grande aqui daqui para cá, assim, ó. Né? Uma trave. Se você não entende isso, que também está escrito na Bíblia, se você não entende isso, não adianta você falar do pecado do seu irmão se você está no pecado. Entendeu agora? Mas mais claro do que isso não dá para deixar, tá? Não dá. Você quer falar sobre o pecado do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu irmão, mas você faz coisa errada, do que adianta? De nada. Então, primeiro você remove a trave que está no seu, né? Que não é um cisco, é um negócio tão grande, é uma trave. Já viu a trave de futebol? Como é que é a trave de futebol? Bom, você remove aquilo que está no seu olho, depois você vai tirar o cisco do olho do seu irmão. É assim. Primeiro você se limpa, se lava do pecado, para depois você querer que o outro se lave. Então, primeiro exemplo, Cristo. Segundo exemplo, João Batista. João Batista, cheio do Espírito Santo, mostrava o pecado do povo judaico. Olha o que está escrito em Lucas, no capítulo 3, Lucas capítulo 3, do versículo 7 e no versículo 8.
nós temos uma pessoa em especial que vai ler para nós. Pode ligar o microfone e fazer a leitura. Amém. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Amém. Amém. Eita glória. É bom demais ter criança participando no devocional, desse momento da leitura da palavra tão cedinho. Olha só aqui, João Batista. Raça de víboras. Vocês são as víboras. Raça de víboras. Quem deu a ideia de fugir da ira? Não tem como fugir, irmão. Ou se arrepende do pecado ou você vai passar pela ira. Não tem meio termo para Deus não, tá? Ou é ou não é, ou é junto ou espalha, ou tá com ele ou não tá. E aí, você é quem? Na parada. Ou você se arrepende dos pecados ou não se arrepende. João Batista pregava isso. Arrependei-vos e mostre fruto de arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? Meu irmão, é viver uma vida nova. Mudança de atitude. Não há arrependimento se você continua pecando. Aí você vai lá na igreja, aí lá o padre ou o pastor fala, aí você, ai, Jesus, te aceito. Aí quando você sai da igreja, você vai marcar jogo do bicho, você vai fumar, você vai beber, você vai se prostituir, vai fazer o que você fez antes de entrar na igreja. Foi apenas emoção. Não foi arrependimento, não, irmão. Quando você se arrepende de verdade, você demonstra com suas atitudes. Demonstrar com atitude, isso é arrependimento genuíno. Terceiro, a gente pode ver Pedro, cheio do Espírito Santo, lá no livro de Atos. Pedro, cheio do Espírito Santo, convencia os corações, 3.000 pecadores. E ele falava sobre o quê? Arrependimento e sobre o perdão dos pecados. Pedro confrontando lá 3.000 pessoas lá, falando em voz alta, gritando no meio do povo, foi lá e batizou 3.000 pessoas. Se arrependeram dos pecados. Dei 3 exemplos aqui para você sobre o confronto dos pecados. E falei para você também. Tira a trave do seu olho, depois você tira o cisco do olho do seu irmão. Sem vida reta, não dá para você exigir vida reta. Sem vida reta, não dá para você exigir vida reta. Se você não lê a Bíblia, não dá para você pedir para outra pessoa ler a Bíblia. Se você não faz oração, não dá para você pedir para que o irmão ore. Se você passa o dia todo gritando em casa, não dá para você pedir para o seu irmão parar de gritar e parar de ser cavalo batizado também. Vida reta. Em 1 Coríntios, eu vou fazer a leitura para vocês. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 24 e 25, eu estou compartilhando a tela com você, a palavra de Deus declara: mas se entrar algum descrente ou não instruído, ou seja, uma pessoa que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ou não instruído, uma pessoa que já aceitou Jesus, mas não está entendendo bem, né? O camarada ainda não está entendendo bem. Isso aqui é um momento de oração dentro da congregação. Mas, se ao entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Aqui, nessa passagem, ela declara explicitamente
explicitamente que a presença de Deus na congregação é reconhecida pela manifestação do pecado da pessoa. A pessoa ela entra, você está declarando ali, a congregação está declarando ali o que é pecado, está sendo declarado que é pecado, a pessoa entra ali, está sentado no banco da igreja e ela começa a entender. É realmente isso aí que está acontecendo comigo. É realmente eu estou fazendo isso daí. O Espírito Santo está falando dentro dela, através da sua boca, que prostituição é pecado, que mentira é pecado, que fofoca é pecado, que embriaguez é pecado, que adultério é pecado. E a pessoa ela vive ali na prática do adultério, vive bebendo, vive se prostituindo, vive mentindo, e ela ouve ali na congregação as pessoas profetizando isso e falando sobre isso. Se ela vive naquilo dali, o Espírito Santo vai começar a tocar nela e ela vai entender. Realmente Deus está entre vocês. Realmente eu estou em pecado. Portanto, é necessário que a gente mostre e evidencie também o pecado das pessoas. Mas lembre, de novo eu vou falar, tira a trave do seu olho, tira a trave do seu olho. Depois você tira o cisco. Há muito tempo atrás, algum tempo atrás, quando eu discuti com a minha esposa, eu gritava com ela, eu brigava com ela, eu passava coisas na cara dela. Hoje em dia, irmão, quando há um desentendimento entre eu e ela aqui em casa, eu não grito mais. Eu não passo mais palavras torpes na cara dela. Não falo mais do jeito que era antes. Domínio próprio, mansidão. E uso as palavras certas, porque é o Espírito Santo que me capacita para isso. E sempre há um contorno mais profundo. Nunca vamos dormir brigados. Nós sempre resolvemos, antes de se deitar, nós sempre resolvemos e sempre colocamos os pingos nos is. Sempre mostro sobre o pecado, evidenciando o pecado. Essa ação, esse fruto é necessário. Como que eu quero, dentro da minha casa, exortar alguém que grita e briga se eu faço o mesmo? Não dá. Portanto, para mim exortar e falar, pare de gritar, pare de falar, pare de esbravejar, eu tenho que ser o exemplo. Portanto, se você quer dentro da sua casa ser usado pelo Espírito Santo para que a sua vida resplandeça o Evangelho de Cristo Jesus, ao ponto da sua vida poder ser usada para que a pessoa ela entenda isso, irmão, arrependei-vos, se arrependa. Porque a promessa do Consolador não é apenas para nós, mas para os nossos entes queridos que ainda não abandonaram o pecado. Nós podemos confiar o trabalho do Espírito Santo nele, a ele. O poder do convencimento é dele, não é nosso. Nós podemos confiar que o Espírito Santo vai convencê-los, vão guiá-los para a verdade. Portanto, enquanto nós oramos e cuidamos daqueles que nós amamos, que nós também possamos encontrar conforto na certeza de que o Espírito Santo está trabalhando nos corações deles e nos nossos também. Que nós possamos continuar a orar todos os dias pelos que nós amamos e principalmente a nós testemunharmos com as nossas vidas, com o amor, com a sabedoria, com o Espírito Santo em nós, desempenhando um papel fundamental na salvação daqueles que nós amamos, daqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Se você puder, vamos fazer mais uma vez uma oração e pedir que o Espírito Santo trate também em nós
porque nós também precisamos. Lembre sempre. Isso é uma coisa que eu trago à minha memória. Antes de julgar alguém, eu lembro do velho homem que eu era. Porque ao lembrar do velho homem que eu era, eu não julgo ninguém. Eu era um homem destituído. Andava pelo mundo cego, surdo e nu. Em pecado, destruindo a minha família por culpa minha, ignorante, safado, sem vergonha, trapo de imundícia, pano sujo de sangue. E quando eu olho para o pecador, eu vejo a mim mesmo no passado. E isso me faz, todas as vezes quando eu olho para alguém que está em pecado, eu falo, arrependei-vos. Mas hoje eu consigo falar, porque graças a Deus, através da ação do Espírito Santo na minha vida, eu não faço, nesse momento, eu não pratico pecado. Estou destituído de pecado. A minha vida é reta. A vida da minha família é reta aos olhos do Pai. E o que eu mais peço é que o Espírito Santo trate das pessoas que eu amo, porque eu tenho pessoas que eu amo muito e que não conhecem Jesus Cristo. E eu oro a Deus para que Deus use, se não a minha vida, mas a vida de quem quer que seja, para que a obra dele possa trazer as pessoas que eu amo para casa do nosso papai. Então, se você puder orar, curva sua cabeça e ora comigo, porque nós também precisamos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento na leitura da tua palavra e discernimento dela. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é grandioso. O Senhor tem tudo na palma da sua mão. E o Senhor nos conhece a cada fio de cabelo que nós temos na nossa cabeça. O Senhor nos conhece, Pai. Cuida de nós, Santo Deus. Até a volta do teu Filho amado. Nos enche com sabedoria, Pai, para que nós possamos proclamar o Evangelho. Que o teu Espírito Santo esteja conosco a cada dia, nos proporcionando essa sabedoria. Espírito Santo, nós clamamos a Ti em unidade nesse momento, ligando as nossas orações. Trata com aquelas pessoas que nós amamos. Convence-as, incomoda essas pessoas, Pai, que nós amamos nesse momento que estão em pecado. Incomoda-as, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso carinhosamente. Não através de emoção, não através do nosso coração, mas do nosso discernimento, no nosso racional. Nós te pedimos, Espírito Santo, convence-as do juízo, do pecado e da justiça. Traga-as, assim como o Senhor um dia nos limpou dos nossos pecados, lava essas pessoas dos seus pecados, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Santo Deus, que nós possamos ser canal de bênção, luz e sal na vida dessas pessoas. E que acima de tudo, Pai, acima de tudo seja feita a tua vontade, no teu tempo. Dá-nos, Pai, um excelente dia hoje, em comunhão na tua casa. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos. Proporciona, Pai, o pão nosso de cada dia, o pão de hoje, não o de amanhã, o pão de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, aquele que era e que é e que há de vir. Amém. Amém.